Tolerâncias dimensionais, parte 2. Vimos, né, na parte 1 o conceito de tolerância, um histórico, vimos algumas definições, terminologias. Trabalhamos, inclusive, né, até o conceito, né, de ajuste, né? Ajuste folgado, ajuste interferente, ajuste incerto. Trabalhamos o que é um ajuste, né? Então, quando eu trabalho no conjunto mecânico, no sistema mecânico, como essas peças que eu coloquei aí, ó, na imagem da tela inicial, né? Essas peças elas são fabricadas por processo de fabricação, né? A fabricação é aqui a nossa base, né? Então nós temos que nos preocupar com as dimensões, né? Uma peça ela vai se acoplar, vai se unir, vai ser montada com outra. Essas peças elas não podem ser feitas a léu, né? Elas têm que ter ali regras, princípios que estabelecem, né? A fabricação em termos de tolerâncias dimensionais, dimensões, né, para que elas possam se acoplar, tá bom? Então nós vimos aí um exemplo, né, eu mostrei para vocês um eixo e um furo, eles vão se acoplar. Dependendo das dimensões e dependendo da tolerância, na verdade, eles podem se unir com folga, com interferência, ou eu posso ter aquela situação que é um ajuste incerto. Não é que ele é folgado e interferente ao mesmo tempo, não. É que nos lotes que eu tenho, tomando ali o princípio da intercambiabilidade, tomando uma peça A e uma peça B que se montam, eu não posso garantir que sempre vai ser folgado, ou eu não posso garantir que sempre vai ser interferente. Ora pode ser folgado, ora pode ser interferente, a terceira pode ser interferente, a quarta pode ser folgado, ela vai variando, tá bom? Então por isso que a gente chama de incerto. Dependendo da peça que eu tomar, ela pode ser montada de forma folgada ou outra peça ela pode ser montada de forma interferente. Vamos avançar nesses nossos conceitos, falando sobre o que é o grau de tolerância e qualidade de trabalho, um conceito muito importante. Então, esse conceito está relacionado, né, ao nível de exatidão das dimensões nominais, né? Então, lembrando, né, que o conceito de tolerância está relacionado com o nível de exatidão. Nós falamos aqui na quarta-feira que não é necessário eu ter uma exatidão, um nível de exatidão muito alto, né? Na maioria das situações, em mecânica corrente, eu não preciso disso. É o exemplo que eu tenho para vocês, né? Preciso tirar 9,9, já pensou se a média fosse 9,9 para passar? Não é necessário esse nível de exatidão, né? Então, o que acontece? Se eu buscasse esse nível na fabricação, os meus processos seriam caríssimos, os custos de qualidade iam lá para cima e eu não conseguiria comercializar, né, as minhas peças fabricadas. Então, dependendo da minha situação, eu vou ter esse nível de exatidão requerido. Então, esse nível de exatidão que eu quero é dado por esse número aí, ó, que é o nosso grau de tolerância ou qualidade de trabalho, ou qualidade IT, né? A gente chama, muito conhecido como IT, é o grau de tolerância padrão, tá bom? IT, né, frente de tolerância internacional. E ela a gente vai chamar de IT1, IT2, IT3, IT7, IT8, tá bom? Então a gente vai usar um número com o IT, né? Então aqui nós temos, ó, essa figura aí, ela mostra muito bem, ó, as classes, os graus de tolerância. Então nós temos, ó, quanto maior o número, eu quero fabricar uma peça e ela tem um eixo e ele é um eixo IT8, né? Então ele está aqui, ó, IT8, eixos, né? IT8. Então, quanto maior esse número aqui, ó, mais larga é a minha tolerância. Então, se eu tenho um eixo IT16, é porque a tolerância dele aí é muito alta. Eu posso variar aí, sei lá, 400 micrômetros. Agora, se eu quero trabalhar com um eixo IT2, aí não. Aí a tolerância é bem estreita. Beleza? Então, quanto maior esse número, esse IT, nós vamos ver na nova daqui a pouco. Maior esse número IT, mais larga é a tolerância. Então, vamos entender essa figura aí. Ó. Quando eu estou trabalhando com calibradores, por exemplo, calibradores são instrumentos, né, que precisam ter uma exatidão muito grande. Eles vão fazer aquela inspeção por atributos que nós estudamos lá na parte 2. Então, eu tenho que ter uma exatidão muito grande. Então, para esses calibradores, eu tenho que ter uma tolerância, né, estreita. Aqui, ó. Um bloco padrão. Já pensou? Aquele bloco padrão que nós vimos lá na parte 1 do nosso curso?
Que a gente vai fazer a calibração de um instrumento de 1 micrômetro usando um bloco padrão. Só que esse bloco padrão ele é um IT12. Isso não existe. A tolerância dele vai ser muito grande. Ele vai ser vai estar nessa faixa aqui, tá bom? Por quê? Porque as tolerâncias, aquela dimensão que está registrada no bloco padrão, ela tem que ter um nível de exatidão muito alto. Vai ter erros? Vai ter erros. O tanto que na calibração, nós temos ali a incerteza associada à calibração, né? Tem erros, só que são bem menores, né, do que se eu usasse aqui um IT12 que não faz sentido nenhum, tá bom? Então, quando eu trabalho com calibradores, com instrumentos de acessórios, né, para fazer medição metrológica, né, calibração de instrumentos, né, então eu vou trabalhar com exatidões, né, vão exigir exatidões mais elevadas. Porém, na maioria da mecânica comum, na mecânica corrente, do nosso dia a dia, de um acoplamento, uma peça, um eixo entrando no mancal, um conjunto mecânico que a gente projeta, vão estar aqui ó, nesse intervalo. Ó. São peças que são usinadas, né, de IT4 a IT11, acoplamentos em geral, mecânica corrente. E eu posso ter também, né, acabamentos grosseiros, né? Existem situações, que eu falei para vocês, ó, vou fabricar uma enxada. Eu preciso ter uma exatidão muito grande? Não. Se minha enxada tiver 500 micrômetros, ou seja, meio milímetro, até centímetros. Pô, minha enxada ficou com meio centímetro a mais. Não faz diferença. A tampa do bueiro não faz diferença. Então, peças que... Geralmente essas peças aqui, ó, são peças que são isoladas, ou seja, são peças que não vão montar um conjunto mecânico. Poxa, eu estou fabricando aqui uma peça e eu não vou precisar montar em outra peça. Então, para que eu vou estar preocupando com a exatidão um nível de exatidão muito alto? Não faz sentido, tá bom? Ou então peças que têm um acabamento grosseiro, ó, peças que vieram lá da fundição, peças que vieram da conformação mecânica, conformação a quente, né? Então essas peças elas vão ter um acabamento superficial mais grosseiro, então elas vão ter tolerâncias, né, mais largas, né? Então eles vão estar aí nessa categoria, né, de IT11 para frente. E aqui também tem um ponto, pessoal, que eu falei para vocês, né, que eu perguntei para vocês na aula passada, o que é mais fácil a gente fabricar? Um eixo ou um furo, né? O eixo é bem mais fácil de fabricar, né? Fazer um torneamento externo para fabricar um eixo, né? Muito mais fácil que fazer um mandrilhamento ou um torneamento interno para fabricar um furo, tá bom? Por isso que o IT4, ó, aqui a faixa de eixos, né, o acoplamento vai de IT4 até IT11, né? O furo IT4, ó, o furo IT4, ele ainda porque é um furo, né? Então, o furo, ele é mais difícil de fabricar, né? Então, um IT4, ele já é ainda calibrado, um nível para calibração, né? De furos, pensando em furos, né? Mas pro eixo, né, que é mais fácil de fabricar, ele já entra como acoplamento, tá bom? Então a gente vai levar essa consideração, né, que o eixo, né, ele mecanicamente, né, poderíamos dizer assim, mais fácil de fabricar do que uma peça furo. Então a norma ABNT 6158, a nossa norma, né, que vai reger esse nosso estudo, ele vai distinguir ali algumas classes de qualidade de trabalho, IT01, IT0 até IT18. Então, essas tolerâncias são de uso geral, né? E tem algumas que são, né, apenas para uso, né, de fins de informação, tá bom? Então, erros menores implicam, né? Erros menores implicam em tolerâncias menores e melhor acabamento superficial. Vamos ver isso também daqui a pouco no exemplo prático, né? Então, se eu tenho uma menor, tolerâncias mais estreitas, eu vou ter menores, né, erros de medição e o meu acabamento superficial vai ser melhor. Então, obviamente, como eu falei para vocês, a gente tomar um bloco padrão, ele vai ter um acabamento superficial também bem melhor do que uma peça, né, que foi fabricada por fundição. Que está nessa faixa aqui. Então vamos ver aqui dois exemplos. Ó. Então, lá na norma ABNT 6158, vocês vão ver essa tabela aqui. Ó. É a tabela 1. Valores numéricos de graus de tolerância padrão, olha só. É o IT que nós vimos, né, a qualidade de trabalho. Para dimensões nominais até 3.150 milímetros, né? Então, note que eu cortei a tabela, né? A tabela é maior, né? A tabela vai até 3 metros, né? Só que nós vamos trabalhar apenas com essa parte aqui, porque são nossos diâmetros, né? Então, notem aqui que nós temos peças, são peças cilíndricas, né?
não sei, né? Não está falando aí se é um eixo ou um furo, não importa, na verdade, que para nós. Importa que são peças cilíndricas que têm um diâmetro de 40 IT8 e 180 IT12. Então, eu quero que vocês reparem aqui, ó, que aqui nós temos a tolerância. Essa tolerância é dada aqui nessa coluna, né, nas colunas. E aqui nós temos a dimensão nominal. Então, a dimensão nominal aqui nesse primeiro exemplo é 40. Então, eu vou procurar aqui, ó, 40. Tá aqui, ó, entre 30 e 50. E eu vou buscando a tolerância. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, 40 tá aqui, ó, entre 30, ó, acima de 30 é até inclusive. Então, se fosse 30, seria essa coluna superior, tá bom? Aqui é acima de 30, o 30 entra aqui, ó, até e inclusive. Então, o 30 entra aqui, na anterior. Então, 40 é a dimensão nominal projetada, né? Recebemos do projeto. Então, tá aqui. Então, notem, pessoal, se a nossa peça fosse IT1, ela teria uma tolerância, ó, de 1,5 micrômetro. Se ela fosse uma peça IT2, 2,5, IT3, 4. Então, note que a qualidade de trabalho aumentando, a tolerância aumenta. Fica mais larga, né? IT7, IT4, 7 micrômetros. Até a IT11, ó. IT11 já são 160 micrômetros, né? Professor, mas o IT12 diminuiu. Não diminuiu não, pessoal. É porque aqui ele mudou a escala, ó. Aqui tá já em milímetro aqui, ó. Aqui já ficou tão grande que ele já tá trabalhando com milímetro, ó. Mas aqui é 250 micrômetros, né? 390 micrômetros, 620 micrômetros, 1000 micrômetros, 1600 micrômetros. Então vejam que uma tolerância, um grau de tolerância padrão IT18, eu já tenho, ó, quase 4 milímetros. Isso aqui é pior do que a enxada que eu falei para vocês, né? 4 milímetros de tolerância. Então, se a minha peça tem 25, ela pode variar até 29, por exemplo. Então, percebam que aqui nós temos peças grosseiras, né? São peças grosseiras que vêm da conformação, da fundição, peças isoladas. Agora aqui não, ó. Aqui eu estou trabalhando aqui, ó, com instrumentos, né? O bloco padrão, um calibrador, tá bom? Tolerância estreita, ó. Ele pode variar 1,5 micrômetro só. Então vocês conseguem enxergar ó, que sempre aumentando a qualidade de trabalho, aumenta, né, a faixa de tolerância, tá certo? E se aumentar também, se aumentar também a dimensão nominal, ó, se eu tomar aqui ó, o IT1, aumentando a dimensão nominal, vai ficando também mais difícil de eu chegar a minha tolerância vai ficar mais larga também, tá bom? Então ela aumenta também aqui nesse sentido, tá bom? Menos, né, mas ele também aumenta, tá bom? É a influência do diâmetro na tolerância. Então isso aqui é normatizado, tá bom? Para não ficar uma bagunça e cada um escolher um valor, outro valor, a norma ela estabelece esses valores de tolerância padrão aí para nós. Então, IT8, né, tá aqui, ó. IT8. Então, qual é a tolerância desse meu eixo? Vamos imaginar que é um eixo. Qual a tolerância dele? Tá aí, ó, 39 micrômetros. Então, essa dimensão de 40 milímetros, ela pode variar 39 micrômetros de tolerância, tá bom? Mas notem que eu não consigo, eu não sei o afastamento ainda, então eu não posso falar, não, então quer dizer isso aqui, ele pode variar de 40 até 40,039? Não. Eu não posso dizer, né, que choca para cima. E essa tolerância poderia ser para baixo. Ele poderia variar de 40 menos 39 micrômetros. Então percebam que pela tolerância eu não consigo dizer qual é a faixa, qual é o limite superior e inferior, eu não consigo dizer. Só que esse valor de tolerância eu não consigo dizer qual é o limite superior e o limite inferior. Eu preciso saber os afastamentos. Aí entra o conceito de afastamento, que é diferente de tolerância, né? Com afastamento superior e afastamento inferior eu consigo definir onde que essa faixa tá bom? Pensa aí, ó, 40 aqui. 39, ó, essa faixa de 39, 39 micrômetros, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar lá embaixo. Não sei, não sei. Com a tolerância só, aqui é 40 milímetros, né? A dimensão nominal, né? A linha zero, né? Não sei, essa tolerância eu não sei onde ela tá, a faixa tá, onde ela se apresenta, né? Sem o afastamento.
Por isso que nós vamos ver daqui a pouco outra tabela para a gente calcular os afastamentos. 180, tá aqui, ó, até inclusive, e T12, então notem que nós temos 0,4 milímetros, né? Então é uma tolerância muito maior, é uma tolerância 10 vezes maior, tá bom? Porque aqui é 400, né? 400, se a gente fosse colocar em micrometros, né? E aqui nós temos basicamente 40 micrometros, né? Então é uma tolerância 10 vezes maior. Então, professor, então quer dizer que essa peça é ruim? Não, pessoal, não é que seja ruim, né, pessoal? É que na situação não é necessário. Se eu fosse fabricar a minha enxada aqui, ó, com uma tolerância de 3,5 micrometros, essa enxada ia sair R$ 1.000, né? Como é que eu afetei uma enxada? Quem vai comprar uma enxada com R$ 1.000? O marketing de eu falar, pessoal, é uma enxada com IT1. Isso não vai pagar. Ninguém vai pagar a minha enxada para ter uma exatidão, né? Uma tolerância de 3,5 micrometros, tá bom? Então não é que é ruim, é que não é necessário, então nós vamos, né, usar, né, usar o bom senso, né, e preservar aí o nosso dinheirinho, tá bom? Classe de tolerância. Então, a classe de tolerância, ela é uma combinação de letras, né? Essa figura aí, essa figura que está aí na tela, ela tá na norma, né? Eu só fiz aí, coloquei aí mais bonitinha, mas ela tá na norma. Então, essas classes de tolerância, elas vão ser, né, essa combinação de letras que vão nos dar os afastamentos, né? A partir dessas classes de tolerâncias, que são as letras A, B, C, C, D, D, E, F, 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 G, G, H, J, S, J, J, S, né? Tem os dois, né? K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Z, A, Z, B e C, C. Para eixo é minúsculo, tá em azul. Para furo é em vermelho, tá em maiúsculo, né? Tá aí. Então, vamos entender como é que ela funciona, né? Então, por exemplo, nós temos dois exemplos aqui, ó. O H7 maiúsculo, né, para furos. Tudo que for maiúsculo agora é para furo. Tudo que é minúsculo é para eixo. Então, professor, para que serve esse negócio aí, essa figura estranha que eu não estou entendendo nada isso aí? Isso aí serve, pessoal, para a gente poder saber qual é o posicionamento daquela tolerância. Vamos imaginar, pessoal, que esses quadradinhos aqui, esses retângulos, né, na verdade, ó, vamos imaginar que eles têm a mesma altura. 39 micrômetros, que foi o nosso exemplo anterior. 39 micrômetros. Foi a nossa tolerância lá. 40 e T8, né? Se o meu furo for A, notem aí que a tolerância, ó, ela vai ficar aqui, ó, para cima da linha zero. Ó. A linha zero é a linha onde define o diâmetro nominal, tanto para o furo quanto para o eixo. Então, se aquele meu furo fosse 40 e T8 fosse A8, ele estaria aqui, 39 micrômetros para cima. Ou seja, todas as peças furo, elas têm dimensões maiores que a dimensão nominal. Vamos entender isso daqui a pouco. No exemplo que eu der para vocês, eu vou fazer 3 exemplos para vocês aqui. 3 exercícios. Vocês vão entender isso melhor, tá bom? Se for a classe B, ó, note que a classe B ela está um pouquinho mais para baixo. Está mais próximo da linha zero. C, D. Se fosse um furo P, ó, ele tá para baixo da linha zero. Então, todas as dimensões desse furo são menores do que a dimensão nominal. Então, essas classes de tolerância elas servem para a gente poder posicionar a faixa de tolerância dentro aí da nossa do nosso escopo aí, né, de ser maior ou menor, né? Como eu falei para vocês, se eu dei só a tolerância, 39 micrômetros, eu não sei se está lá para cima, se está no meio, se está para baixo, eu não sei. Mas quando eu dou a classe de tolerância, eu consigo identificar o posicionamento dela, tá bom? Nós vamos ver que na norma, na NBR 6158, ela vai trazer para nós uma tabela, e essa tabela ela vai ser para nós, ó. Aqui, ó, esse tracinho aqui que eu estou passando, ó, ele representa o diâmetro menor, mínimo, né? E aqui a altura máxima aqui é o diâmetro máximo, tá bom? Então, máximo e mínimo. Em tudo isso aí que vocês veem, todos esses retângulos aí que representam a classe de tolerância, a parte superior é a dimensão máxima e a parte inferior é a dimensão mínima, tá bom? Então, essa diferença aqui, ó, é nada mais, nada menos do que o afastamento inferior. Lembram lá que nós vimos que o afastamento inferior é a dimensão limite até a dimensão nominal? Então,
é I, afastamento inferior, dimensão mínima menos dimensão nominal. E essa distância está aqui para cá, ó, é o ES, né, que é o afastamento superior, tá bom? Então, na norma, ele vai trazer para nós esses afastamentos se o furo for A. Aí eu consigo posicionar e saber, poxa, era 39 micrômetros, furo A 8, 40 milímetros de diâmetro nominal, IT8, né, classe A, então lá na norma a gente consegue pegar esse aí. Esse aí aqui é 100 micrômetros, né, então a gente consegue calcular a dimensão limite, dimensão mínima e dimensão máxima, que a gente vai querer saber, né, para a gente poder saber se a nossa peça está conforme ou não está conforme, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo agora de um eixo, né? Vamos pegar aqui o eixo E. O eixo E nós temos aqui, ó, dimensão limite e dimensão limite. Dimensão máxima e dimensão mínima. Mesma coisa, lá na norma ele vai trazer para... é o eixo, né, minúsculo, né? Ó, é o eixo E7. Lá ele vai trazer para nós qual é o afastamento inferior, qual é o afastamento inferior, qual é o afastamento superior, tá bom? E a gente consegue posicionar esse campo de tolerância na posição correta, tá bom? Então, essa altura aqui, ó, essa diferença aqui, ó, de T, na verdade já falei, né? É o T, né? A tolerância, né? Eu ia perguntar, né? Se aqui em cima é a dimensão máxima e aqui embaixo é a dimensão mínima, a altura aqui desse campo de tolerância é o D máximo mais o D mínimo, que nada mais é do que a tolerância que nós vimos na aula passada. Então, a altura aqui do nosso retângulo aqui é a tolerância, tá bom? A altura são as tolerâncias e essa distância aqui, ó, da parte inferior para cá é o afastamento inferior e essa distância lá de cima para baixo é o afastamento superior. Afastamento superior, afastamento inferior. Note que é diferente porque aqui está para baixo da linha zero, tá bom? A linha zero define a dimensão nominal. Vamos ser um exemplo que a gente vai entender isso melhor, tá bom? Por que tem esse monte de classe aqui? Porque são todas as classes que a norma define. Na prática, pessoal, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ter apenas dois retângulos, um azul e um vermelho. Porque não são duas peças que se acoplam? São, né? Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter lá, é o furo A com o eixo H. Aí eu vou esquecer tudo o outro, eu vou pegar só o A e o H, tá bom? Então notem, ó, só para fazer vocês prestarem aí, raciocinarem comigo, ó. Vamos pegar esse furo A com esse eixo H. Notem aí, ó, o furo A, esquece o resto, furo A e o eixo H. O furo A, ele tem dimensões, notem aí, ó, ele pode variar nessa tolerância aqui, ó. Nessa tolerância. Ele pode ser qualquer ponto dentro desse retângulo. Então, vocês concordam que se a minha dimensão nominal for 40, como era lá no nosso exemplo, 40 milímetros, as dimensões do furo A sempre vão ser maiores que 40. Vocês concordam aí comigo? Sempre vão ser. Não está para cima aqui, ó? Olha, Sim. tá lá para cima. Tem como esse furo A ter uma dimensão menor do que 40? Não. Só se ele fosse, né, um furo M, um furo N, um furo P. Aí ia ser menor, tá bom? Mas sempre é maior. Agora pense no meu eixo eixo H. Tá aqui, ó. Eixo H. Ele também tem 40 milímetros de dimensão nominal. Só que note que o campo de tolerância dele está para baixo, ó. Aqui a linha 0, a linha de 40 está para baixo. Então, eu posso dizer que sempre, todo o eixo H aqui, ó, ele vai ter uma dimensão menor do que 40. Sempre vai ser menor do que 40. Tá bom? Não importa a tolerância, sempre vai ser menor do que 40, porque está para baixo. Então, que tipo de ajuste é esse? Ó, um furo que sempre é maior do que 40, entrando com um eixo, né? Que sempre é menor do que 40. Que tipo de ajuste vai ser esse aí? Folgado ou interferente? O furo Folgado. folgado, porque o furo é maior do que 40 sempre, e o eixo sempre é menor do que 40. Então, o, o ajuste AH sempre vai ser folgado, tá bom? E eu poderia fazer a mesma coisa, ao contrário. Ó. Eu poderia pegar, sei lá, um ajuste interferente, né? Pegar aqui, ó, um eixo P e um furo P.
Vou pegar um furo diferente, né? Vou pegar um furo S, um furo T. Furo T. Gostei do T aí, ó. E um eixo P. Notem que as dimensões aqui do meu eixo P são 40, dimensão nominal. Só que notem que ele está para cima. O campo de tolerância P, ele vai ter o afastamento, né, aqui, ó, inferior, fazendo com que ele tenha dimensões sempre maior do que 40. O eixo agora, ó, P minúsculo, o eixo, sempre maior do que 40 milímetros. E o meu furo T, ó, ele tem um afastamento aqui, ó, inferior e superior e inferior, que vai colocar ele lá para baixo. Então, o meu furo sempre vai ser menor do que 40. Então aqui nós temos o ajuste interferente, porque o meu furo sempre é maior do que 40 e ele vai ser sempre maior do que o meu, perdão, pessoal, o meu eixo sempre é maior do que 40 milímetros, vai ser sempre maior do que o meu furo, que é menor do que 40. Então sempre eu vou ter um ajuste interferente, nesse caso. Mas tem combinações que o ajuste vai ser incerto, que não vai ter como eu saber. Por exemplo, ó, se eu fizer aí ó, um ajuste JS, né? Vai estar aí um ajuste incerto, tá bom? Então aqui nós temos os afastamentos são designados por essas letras, né? Furos são maiúsculas, eixos minúsculas, né? Algumas vezes não tem, para a gente evitar confusão. E um ajuste, ele é representado por essa cara aqui, ó. Tem a dimensão limite, né? A dimensão nominal, perdão, o valor, né, do campo de tolerância do furo e o valor de campo de tolerância do eixo, né? Às vezes a gente coloca uma barra, às vezes a gente coloca um tracinho, mas são essas três informações. Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu falei para vocês, ó. Se eu capturar ali daquela figura o furo B com o eixo B, sempre vai ser folgado. Olha aqui a cara dele, ó. Por quê, ó? Porque o campo de tolerância, ó, do meu furo tá para cima. Olha lá, ó. Dimensão nominal, ele tá para cima. A dimensão do meu furo sempre vai ser maior do que a dimensão nominal. E o meu eixo está para baixo. A dimensão do meu eixo sempre vai ser menor do que a dimensão nominal. Então, esse ajuste sempre vai entrar folgado, tá bom? Inclusive, essa figura aqui é legal porque ela mostra os parâmetros, ó. A tolerância, né? Tá aqui a tolerância do furo, tá bom? Faltou aqui colocar, né? Afastamento superior do furo, afastamento inferior do furo em relação à dimensão nominal, né? Linha zero. Diâmetro mínimo, diâmetro máximo, afastamento superior do eixo, afastamento inferior do eixo, diâmetro mínimo do eixo, diâmetro máximo do eixo, folga mínima, folga máxima, tá bom? Sempre vai ser folgado, um ajuste BB, tá bom? Existe um tipo de ajuste folgado que é especial, que é o ajuste HH, tá bom? Que a gente chama de ajuste deslizante, tá bom? Que ele, né, ele vai ser um ajuste folgado, mas ele vai ter a folga mínima igual a zero, tá bom? A folga mínima dele é igual a zero. Por isso que na situação da folga mínima, eles vão entrar justos, né? Vão ter as mesmas dimensões, tá bom? Mas ele é um ajuste folgado também. O afastamento inferior, né, é zero aqui do furo, e o afastamento superior, o ES, é zero em termos do eixo, né? I é zero e o ES é zero, tá bom? O PP, né? O PP é um ajuste interferente, porque se a gente for olhar naquele campo de tolerância da norma, o eixo P está para cima agora, alternaram, né? E o furo foi para baixo. Então o meu eixo sempre é maior do que a dimensão nominal e o meu furo sempre é menor. Meu furo aqui sempre é menor do que a dimensão nominal. Então olha a cara como é que ele fica. Ó. O furo sempre é menor do que a dimensão nominal e o eixo sempre é maior do que a dimensão nominal. Então ele vai entrar interferente, né? Então é um ajuste interferente. Dica para vocês, pessoal. Dica aqui para vocês, porque vocês vão me responder isso na avaliação. Sempre que não tem interseção, ó, notem aqui que se eu olhar aqui para o lado, ó, P e o P, ó, eles não se cruzam, ó, eles não se cruzam. Lá no folgado também eles não se cruzavam, tá bom? Não se cruzam. Então, se não está se cruzando, é porque ou é folgado ou é interferente. Quando eles se cruzarem, esses campos se cruzarem, se tiverem ali uma interseção, é porque é um ajuste incerto, que é esse caso aqui, ó. Olha lá, ó. Notem que aqui eu tenho uma interseção, ó. Eles se tocam aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. No ajuste interferente e no ajuste folgado, eles não têm essa interseção, tá bom? Então, um ajuste JJ é um ajuste incerto, porque nós podemos ter situações, por exemplo, ó, se eu pegar esse eixo aqui, ó,
esse eixo aqui, ó, com essa dimensão, que é um pouquinho maior do que a dimensão nominal, peguei esse eixo e peguei esse furo aqui, ó, que também tem uma dimensão maior do que a dimensão nominal, esse ajuste aqui vai ser um ajuste folgado, porque o meu eixo é menor do que o meu furo. Só que eu posso pegar outra peça eixo e outra peça furo, e o meu eixo pode ser esse aqui, ó, acima da dimensão nominal, e o meu furo pode ser esse aqui, ó. Então vai ser um ajuste interferente, porque o meu eixo está maior do que o meu furo, tá bom? Então é um ajuste incerto, não tem como eu dizer se ele sempre é folgado ou se ele sempre é interferente, tá bom? Então ele tem essas faixas de tolerância se cruzando, tá bom? Ou melhor, os campos de tolerância se cruzando. Tem dois sistemas, pessoal, que a gente usa na prática para facilitar também, pessoal. Ah, por exemplo, vai ser que eu posso colocar posso fazer um ajuste A com H, um A com P, B com C. Pode, teoricamente eu poderia. Eu poderia pegar qualquer campo de tolerância do furo e unir com qualquer campo de tolerância do eixo. Eu poderia fazer isso. Como eu fiz agora, eu mostrei para vocês, o BB, o PP, o JJ. Mas na prática, pessoal, para a gente facilitar a nossa vida, economizar dinheiro, a gente vai usar dois sistemas. É o sistema de eixo base e o sistema de furo base. Tá bom? Então, o sistema de eixo base, como o nome já fala, nós vamos ter um eixo como base, um eixo padrão. Então, é como se a gente estivesse fabricando esse eixo. Fabriquei esse eixo, é um eixo H. Então, sempre no sistema furo base e no sistema eixo base, nós vamos ter o campo de tolerância H, que é o campo, né, onde ele tem um afastamento zero, né? Um dos afastamentos vai ser zero. Então, no caso do eixo, o eixo vai ser o eixo H, H minúsculo, e ele vai ter um afastamento superior ou igual a zero, tá bom? Então, ele tem aqui, ó, a dimensão, aqui rachurado é a tolerância, né? E a dimensão nominal dele vai ser a dimensão máxima. Então, esse eixo H, ele sempre vai ter a dimensão nominal como a dimensão máxima, ou seja, todas as dimensões dele vão ser menores que a dimensão nominal. Então, o que eu faço? Eu fabrico esse eixo H e, em vez de eu ficar trocando de eixo, eu continuo com ele, eu mudo o furo. Poxa, eu quero um ajuste, eu estou precisando fazer, nesse meu conjunto mecânico, um ajuste folgado. Poxa, tu quer um ajuste folgado? Então pega lá um furo A, um furo B, um furo C. O eixo continua sendo H. Eu mudo só o furo. Ah, eu quero um ajuste interferente, né? Eu quero que ele fique fixo. Ah, pega lá então um furo T, um furo S, né? Eu mudo o furo, tá bom? Ah, eu quero um ajuste incerto, né? Muda lá o furo. Então o eixo ele sempre continua sendo o H. O que muda, né, são os furos que a gente vai acoplando nesse eixo, tá bom? Mas como eu falei para vocês, pessoal, é muito mais fácil fabricar o furo do que o eixo, né? Então, na verdade, o que é mais comum é a gente usar o sistema de furo básico, que é esse aqui, ó. Então, note que agora eu tenho um furo padrão. Fui lá, fabriquei esse furo, ó. Ele tem a dimensão mínima e a dimensão máxima, que é a tolerância, né? Essa faixa rachurada aqui. E agora, eu quero fazer um ajuste folgado, né? Então, em vez de eu mudar o eixo tem que fazer perdão, o furo tem que fazer o furo H. Eu mudo o eixo. Ah, eu quero um ajuste folgado, então pego o eixo A. Quero um ajuste interferente, pego o eixo T, tá bom? E no caso do sistema furo base, o afastamento inferior, né, vai ser igual a zero. Então, a dimensão mínima do meu furo vai ser a dimensão nominal. Então, esse meu furo H maiúsculo, todas as dimensões vão ser maiores do que as dimensões nominais, né? Então, eu trabalho, usinei o meu furo, tenho o meu furo agora, o meu furo H, e eu vou trabalhando apenas mudando os eixos. Por isso que a gente chama de furo base, tá bom? Então, na prática, pessoal, na avaliação de vocês, eu vou colocar ou um sistema furo base ou um sistema eixo base. E eu vou perguntar para vocês, inclusive, lá na avaliação. Ah, esse sistema é furo base ou é eixo base, né? Vocês vão responder, tá certo? Então, nós temos, né, ó, peças móveis, né? Então, peças móveis são peças que têm um ajuste folgado, tá bom? Então, se eu trabalhar aqui com o sistema furo base, eu vou ter, né, um ajuste HF, HG, HH, tá bom? Então, tem a aplicação, né, específica, né? Eu posso ter um ajuste rotativo, deslizante, né? Ou um deslizante justo, né? Que é aquele que eu falei para vocês, que nós temos a folga mínima igual a zero, tá bom? E eu posso também ter peças fixas, né? Ou seja, ajustes interferentes, né? Então, as classes HJ, HN, HS, né?
são ajustes que vão entrar interferentes. Então, o eixo vai ser maior do que o furo. Tá bom? Por isso que o nosso colega falou na aula passada, né, que eles usavam lá, né, o martelo, né? Então, vai exigir um ajuste mecânico, né? O uso de pressão, né, mecânica ali para poder ajustar, né, fazer ali a montagem, né? Ou, né, também eu falei para vocês, eu posso fazer o aquecimento, o resfriamento ali do conjunto mecânico para poder fazer ali a montagem, tá bom? Tudo aqui é furo base, né? O furo H representa o furo base. Então vamos fazer aqui os nossos exemplos, que é o que importa, né, para nós, né? Vamos fazer esse ajuste aí, ó. 75 é a dimensão nominal. F5, F, né, é o campo de tolerância do furo, porque está em maiúsculo, e o H é o do eixo, que está em minúsculo, H6. Esse 5 e esse 6 é a qualidade de trabalho. Note aí que para o meu furo é 5, IT5, e para o meu eixo é IT6. Então, o que vocês vão fazer, né? Dimensão nominal, 75 milímetros. Então, fui lá na tabela, tá lá, ó, entre 50 e 80, 75 está entre 50 e 80. E IT5 e IT6, né? Porque o furo é IT5 e o meu eixo é IT6. Então, tolerância do furo, 13. Tolerância, tá aí, ó, 13 micrômetros. Tolerância do eixo, né? 19 micrômetros. Então tá aí, ó. Professor, de onde que você tirou essa figura aí? Eu peguei, pessoal, essa figura que apareceu agora, eu peguei lá daquela figura do campo de tolerância. Se eu olhar aquela figura e procurar, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Eu vou ver que o campo de tolerância F para o furo está para cima. E para o eixo H, ele tá aí, ó, para baixo, e ele tem o sistema eixo base, né? Ele tem um afastamento superior ou igual a zero, tá bom? Então, notem que esse valor de 13 e 19, que é a tolerância, ele representa apenas a altura do campo de tolerância. Mas o que vai me dizer, o posicionamento é o afastamento, que é dado por essa classe aí que a gente viu. F, G, A, B, JS, J, tá bom? Com essa classe, como eu sei que é um furo F, aí eu posso dizer, ó, é o furo F, então ele tá aqui, ó, para cima. Mas, professor, quanto é que vale isso aqui, ó? Essa distância? Porque eu tenho que saber também, né? Aí a gente vai ver na próxima tabelinha, tá bom? Então tá aqui, ó. Notem aí, ó, o F tá para cima, o H tá para baixo. O H não precisa, porque o H ele já tem, ó, o afastamento superior igual a zero, né? Mas o F eu não sei. Quanto é que fala essa distância aqui? Eu não sei. Aí nós vamos ter que ir na outra tabela, que é a tabela dos afastamentos fundamentais para furos, né? Então, para furos e tem para eixos, né? Então não confundam. Então, note que o furo é F. Logo, o afastamento fundamental é o afastamento inferior. Então, vamos entender essa tabela aí, ó. É uma tabela que está na página 13, a tabela dos afastamentos fundamentais. Então, nós vamos identificar, ó, notem aqui, ó, para furos, né? Tá tudo em maiúsculo. Tá aqui, ó, o furo F e as dimensões nominais. Nossa dimensão era 75, né? Então, tá aqui, ó, entre 50 e 80, né? 66 e 80 tá 75. E o nosso furo era o furo F. Tá aqui, ó, furo F. Então notem que o nosso afastamento, né, vale mais 30, tá bom? Então, esse afastamento, professor, é superior ou é um afastamento inferior? Tá aqui, ó. Afastamento inferior, tá bom? Mas dá pra gente saber, olhando também ali a figurinha, né, do campo de tolerância, né? Então, os furos de A até JS, ó, são afastamento inferior. O furo P para cima é o afastamento superior, tá bom? Porque ele vai agora tá lá para baixo, né? Do P para frente, o campo de tolerância dos furos já estão embaixo da linha zero, tá bom? Então, o afastamento inferior vale 30. Tá aqui, ó, calculamos facilmente. Na verdade, tiramos aí da tabela. E o eixo? Também eu vou ter que procurar. Aqui a gente não vai precisar calcular, pessoal, porque o eixo a gente já sabe. O eixo H é o sistema eixo base, né? Então o afastamento superior é zero. Tá bom? Então a dimensão nominal é igual ao diâmetro máximo, né? Mas a gente pode também usar a tabelinha. Tá bom? Agora note que tá tudo minúsculo. Aqui, ó. Tudo minúsculo. Isso aí é tudo eixo.
75, tá aqui. O meu eixo é H. Então, notem aí, ó, que tudo é zero. Ó, tudo é zero. É o sistema eixo base, né? O campo de tolerância H, ele tem um afastamento superior. Notem, né? Notem que agora aqui, ó, nessa faixa aqui de A até JS, nós temos um afastamento superior, tá bom? O afastamento superior é zero. Não precisa nem calcular isso aqui. É o eixo base, é o furo, é o eixo H, então ele é o sistema eixo base, né, perdão, e ele vai ter um afastamento superior igual a zero. Mas tá aqui provado aqui na tabelinha, tá bom? Então, como é que a gente faz? Então, agora a gente vai usar aqueles valores que nós tivemos, né? Ó, o afastamento, eu sei que o meu furo F está para cima. Eu sei que o afastamento inferior é 30. Então, o afastamento inferior é isso aqui, ó, é a dimensão mínima até a dimensão nominal. Então, eu sei que aqui vale 30 micrômetros. E eu sei que aqui vale a tolerância, né, que é 13. Então, agora a gente consegue calcular facilmente, né, quem são as dimensões limites. A dimensão máxima do meu furo, ó, maiúsculo, é 75, que é a dimensão nominal, mais 30, mais 13. Então dá 75,043. Ó. 30 com 3, 43 micrômetros, então 75,43 micrômetros, tá bom? E a dimensão máxima, né, pessoal? A dimensão mínima vai ser o quê? Vai ser essa dimensão aqui, ó. Quem é? 75 mais o afastamento inferior. Aqui, ó. 75,030. Que é a dimensão máxima do meu eixo? A dimensão máxima do meu eixo, eu não preciso nem calcular, ó, essa aqui, ó. Vai ser 75, porque o afastamento superior... Inclusive aqui está errado, viu, pessoal? Isso aqui é o E minúsculo, tá bom? Depois eu vou corrigir, certo? Isso aqui é o E minúsculo, porque é pro eixo, tá bom? E quem é a minha dimensão mínima? Minha dimensão mínima é fácil, essa aqui, ó. Isso aqui é 65, a dimensão nominal, e aqui é 19, que é a tolerância, que a gente pegou na norma, então é 65 menos a tolerância. Tá para baixo, né? Então, tá aqui, ó, 74,981, tá bom? Então, notem, pessoal, com os afastamentos que a gente tomou lá da norma, a gente consegue posicionar esses campos e a gente consegue calcular as dimensões limites. Aí vem a pergunta, né? Esse ajuste, ele é folgado, ele é interferente ou ele é incerto? Eu já mandei para vocês o material, né, pessoal? Não sei se vocês já viram aí, mas vamos lá. Esse ajuste aí é o quê? Ele é folgado, ele é... Primeiro, pela dica que eu tenho para vocês, ó, os campos de tolerância, eles estão tendo interseção? Não. Não. É incerto? Não tem. Não. Não é Não, logo não incerto. é incerto. Ou é folgado ou é Interferente. 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 Qual é a dica que eu tô para vocês, pessoal? A dica que eu tô para vocês, para fita profissional de vocês também, né? Eu vou botar daqui a pouco a resposta, vai ter o conceito técnico. Só que o conceito técnico, o afastamento superior é maior, do eixo é maior do que o afastamento inferior. É confuso. Olhem para as dimensões. Ó, olhem para as dimensões. O meu eixo ele pode variar, ó, de 74, 81 até 75. Então, qual é o meu maior eixo? 75. Mas o meu furo, ele varia de 75,030 a 75,043. Percebe aí, ó, que o meu furo sempre vai ser maior do que o meu eixo. O meu furo, ó, o meu menor furo possível é esse aqui, ó. Mesmo assim, ele já é maior do que o meu maior eixo, que é 75. Então, esse ajuste, ele é... É? É? E É aí, folgado. folgado. Folgado, porque Folgado. Isso. o meu furo sempre vai ser maior. A dica que eu dou para vocês, pessoal, para saber também aqui pelo gráfico. Vocês vão fazer esse gráfico aqui também para mim, né? Lá na avaliação, tá bom? Quem tá para cima? O furo, né? Tá em É o vermelho, furo. maiúsculo. Então, não tá tendo interseção e o furo tá lá para cima, então é porque as dimensões do furo sempre vão ser maiores que a do eixo, tá bom? Esse posicionamento aqui está relacionado com a dimensão, tá bom? Então notem aqui é 75, aqui é 75,030. Ele vai aumentando, é como se tivesse um eixo aqui para cima com as dimensões, tá bom? Então se as tolerâncias, o campo de tolerância H está aqui para baixo, é porque as dimensões daqui são menores do que essa. Então o que está para cima é maior. Então se for ao contrário, nós vamos ver daqui a pouco,
o azulzinho para cima e o vermelhinho para baixo e não tendo interseção, é o ajuste interferente. Então é outra dica aí gráfica para vocês conseguirem entender se ele é folgado ou ele é interferente, né? Então é um ajuste folgado, né? A definição técnica, né? Que o afastamento superior, aqui é S, né, pessoal? É zero, né? Ele é menor do que o afastamento inferior do furo, que nós pegamos lá na norma, que é 30. E você também for calcular para mim, né? Poxa, se é folgado, você tem que calcular para mim também a folga mínima e a folga máxima, né? Então a folga mínima tá aqui, ó. A folga mínima é o diâmetro menor do meu eixo, perdão, do meu furo. Todo período é isso, pessoal. Todo período é essa luta de eixo de furo, né? Então, dimensão mínima do furo subtraindo, né, da dimensão máxima do eixo, tá bom? Então, essa dimensão máxima aqui do eixo, que é a dimensão nominal, né, porque é um eixo H, então é a folga mínima, a menor folga possível. E a folga máxima, né, é a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo, tá bom? Então, vocês já sabem, né, qual a dimensão máxima e a dimensão mínima, então dá aí 62 micrômetros, né, que basicamente é, né, 19 mais 13 mais 30, né, dá os 62 micrômetros, tá bom? Então, é um ajuste folgado, um ajuste móvel. Então, em algumas situações, um acoplamento, eu quero fazer um ajuste folgado, o ajuste F, né? H, ele vai ser um ajuste folgado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas? Tranquilaço. Então, vamos lá. Vamos ver esse aqui, ó. 30H7M6. Vocês já pegaram como é que funciona a coisa, né? Então, 30, dimensão nominal, tá aqui. Até, inclusive, 30, né? Tolerância do furo e do eixo, né? Furo ele é H7, o eixo é M6. Então, tolerância do furo 21 micrômetros, tolerância do eixo 13 micrômetros, né? Tá aqui. Então, se eu tomar lá da norma, eu vou ver que os dois estão para cima. A dimensão nominal é 30, né? Então, notem que com com o campo de tolerância, né? H e M, eu consigo posicionar mais ou menos, tá bom? Como esse aqui é o furo H, é o sistema furo base, eu já sei, né, que o afastamento inferior dele é zero. Mas esse M aqui eu não sei se ele está lá para cima, se ele está para baixo, então eu tenho que saber quanto é que é isso aqui, ó. Que é o afastamento inferior do meu eixo, tá bom? Então, tá aqui, ó, o H e o M, ó. Percebo que os dois estão para cima, tá bom? Por isso que eu coloquei assim lá os dois para cima. Então, o furo, fácil, né? O furo é H, o afastamento, né? Fundamental dele, né? Tá aqui, ó. 30, né? O furo é H, afastamento inferior, é zero, né? Tá aqui, ó, tudo zero. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, que na prática a gente usa o eixo ou o furo base, porque facilita a nossa vida, né? A gente já poupa, né, um trabalho aí. Mas o nosso eixo não, né? O nosso eixo, ele é um eixo M, né? Tá aqui, ó, 30, e ele é um eixo M, ó, M. É um afastamento inferior, M8, 8 micrômetros, positivo, tá bom? Então, eu sei que esse afastamento aqui, ó, vale 8 micrômetros. Aí facilitou agora a nossa vida, né? Vamos pegar o furo, ó, dimensão mínima do furo é 30, furo base, né? O afastamento inferior é zero, aqui, ó, é zero. A dimensão máxima vai ser o que então? Ó, se a dimensão máxima é essa aqui, ó, então é o que? É a dimensão mínima mais a tolerância, tá bom? Deu 30,021. Pegamos lá da norma, né, 21 micrômetros. E aqui no meu eixo, né, também, o diâmetro mínimo, né, vai ser o diâmetro nominal mais o EI, que nós pegamos aí na norma, né, 8 micrômetros, 30,008. Diâmetro máximo vai ser 30,08 mais o 13, né? Porque a dimensão limite máxima é essa aqui. Tá? 30,021. 30 aqui, mais 8 mais 13. 30,021. Achamos a dimensão máxima e a dimensão mínima. Esse ajuste, pessoal, ele é folgado, incerto ou interferente? Tá com cara de interferente aí. É. Ou incerto, perdão. Quer falar, Carlos? Não. Não? Ele é incerto. Ele é incerto. Eu falei pra vocês, né, pessoal? Ele tá tendo aí, ó. Eles estão batendo aí um com o outro, né? E tem como a gente ver também aqui, ó. Se eu tomar
o meu eixo ele pode variar de 30,008, 30 mais 8 micrômetros e 30 e 21 micrômetros, né? E o meu furo ele varia de 30 a... Inclusive bateu até aqui, né? Ó, foi uma coincidência, né? Ó, os diâmetros máximos foram iguais, né? Aí, ó, bateram. Então, eu poderia tomar um eixo lá do meu lote, poderia ser um eixo de, sei lá, tá aqui, ó, 30,010. Beleza. E eu poderia pegar um furo, tranquilo, pegar um furo aqui, ó, de 30,018. Ia ser um ajuste folgado, né? O eixo está menor. Mas eu poderia também pegar, lá por acaso, um eixo de 30,015, né? E pegar um furo de, tá aqui, ó, um furo de 30,002. Aí ia ser interferente. O eixo ia estar maior do que o furo, tá bom? Então, como eles se batem aí, graficamente a gente consegue observar que vai ser um ajuste incerto, né? Com o ajuste incerto, a gente pode calcular a folga máxima e a interferência máxima, né? Então, se for uma folga, se for uma situação de folga, qual vai ser a folga máxima, né? É o que nós vimos, é a mesma fórmula, né? Diâmetro máximo do meu furo como diâmetro mínimo, né? Do meu eixo, né? Interferência máxima, dimensão máxima do meu eixo com a dimensão mínima do meu furo, né? 21 micrômetros, né? Essa distância aqui. E essa distância aqui vai dar 13, né? 13, que é a tolerância aqui, né? Tolerância do meu eixo, tá bom? Ajuste incerto. Então, pegar aí já como é que funciona a coisa, né? Então, vamos pegar agora aqui o nosso último exemplo, que é um ajuste de diâmetro nominal 8, né? Dimensão nominal 8, é um ajuste P5H4, né? Tá aqui, ó, a faixa entre 6 e 10. Notem que, como nós estamos trabalhando aí com um diâmetro muito pequeno de 8 milímetros, né? Uma dimensão limite, perdão, uma dimensão nominal pequena, então as tolerâncias vão ser pequenas também, né? A tolerância do furo, que é IT5, é 6 micrômetros, e a tolerância do meu eixo, que é IT4, né? 4 micrômetros, né? Tomando lá agora a figura da classe de tolerâncias, nós vamos ter que o H e o P vão estar para baixo. Olha que interessante. Os dois vão ter dimensões menores do que 8 milímetros. Então, todos esses meus furos, esses meus eixos que vão ser fabricados, eles vão ter que ter dimensões menores do que 8 milímetros. A gente vai ver daqui a pouco como é que ele... Daí, ó. H e o P estão para baixo da dimensão nominal. Então, vamos procurar aqui o furo P, tá bom? O furo P, entre 6 e 10, né? Tá aqui, ó. 8 milímetros, né? O furo P, ele tem aqui um negócio diferente, né? Ó, note que o furo é P, logo com afastamento superior. Valores para graus de tolerâncias para acima de IT7, né? Acrescidos por... Era IT quanto, pessoal? Deixa eu ver aqui. Era IT5, né? Então tá aqui, ó. 6 e 10, tá? 8 milímetros a dimensão. Tá aqui, ó. P, né? Afastamentos fundamentais. Até IT7, inclusive, né? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu usei, né, essa prerrogativa aqui, ó. Notem que aqui, ó, de P até ZC, as classes que vão de P até ZC, aqui fala, ó, tolerância padrão acima de IT7 acrescidos pelo delta, né? Então, esse delta, ele é dado aqui, ó. Aqui, ó. Era IT5, né? Então, 2 micrômetros, né? Então, note que aqui deu menos... Professor, mas deu negativo, e agora? Deu negativo, ó. Deu menos 15, ó. Isso aí é da Bela. Por que deu menos 15? Porque a classe P está para baixo da linha zero. Mostrei para vocês, tá? Lá nas classes tolerantes. P está abaixo da linha zero, então o afastamento é negativo, tá bom? Então, a gente adiciona aqui, como é IT5, né? 2 micrômetros, né? Então ficou menos 13, tá bom? Por isso que deu menos 13 aqui. Mesma coisa aqui, pessoal. Aqui, ó, no JS, ó. No JS aqui, ó, para furos, ó. O afastamento é dado, ó, mais ou menos ITN por 2, né? Então esse ITN é o valor da tolerância, tá bom? Então ele tem ele não dá um valor direto, ele tem uma fórmula para a gente calcular. Então a nossa tolerância foi 8 micrômetros, a gente faria mais ou menos 4 micrômetros, né?
Então o afastamento superior é 4 positivo e o inferior é menos 4, né, micrômetros. Tá bom? Então, alguns têm essa fórmula aí que a gente vai calcular, tá bom? Então, nosso afastamento... Evanilson, Oi. com licença. Eu não peguei bem essa parte aí, não, professor. Como é que, no caso, o furo lá e o eixo são IT4, né? IT4 e E IT5? T5. Aqui nós estamos trabalhando com furos apenas, tá bom? Isso, Furos. com Então, o nosso furos. furo, ele é P5, né? P5, tá bom? Isso. Então, como o nosso furo ele é P5, notem que aqui, ó, ele vai trazer, ó, não só para o P, né? Para o P, para o T, para o S, né? Classes que estão até o IT7, né? Note aqui, ó, até o IT7, qualidade de trabalho 7, inclusive o Ah, IT7, né? Nós vamos usar essa fórmula tá. aqui. Note que não tem um valor aqui, ó, não tem 10, tá bom? Então, por isso que nós usamos, ó, o valor de P, que a gente pegou aqui, que é menos 15, só que a gente adicionou, né, cadê? Acrescida pelo delta, né, ó. Ele pede pra gente somar, né, com delta, né. Então, o delta, ó, se eu colocar aqui, ó, os valores de delta, valores para delta, grau de tolerância, não é 85? Então, o delta é 2. Então, eu adiciono menos 15 mais 2, por isso que deu menos 13, tá bom? Isso para IT3, né? IT4, IT5. No nosso caso foi IT5 para furo, viu, pessoal? Isso aqui é só para furo. Tudo aqui é maiúsculo. Ó. Isso aqui não vale para isso, isso aqui vale para furo, tá bom? O furo JS também é a mesma coisa. Então o que, que acontece? O campo JS ele é um campo que ele é simétrico. Aqui é a linha 0, né? Ele é um campo simétrico. Ele é um campo simétrico. Tudo que dá para cima é igual que fica para baixo, tá bom? Então, como é que a gente calcula o afastamento? Não tem como saber, ele não dá um afastamento para tudo. Esse afastamento ele varia. Então, se a minha tolerância for 8 micrômetros, é 4 para cima o afastamento, 4, e 4 para baixo o afastamento inferior. Se a minha tolerância for 50, 25 para cima, 25 para baixo. Então, são dois exemplos deixa eu voltar aqui. São dois exemplos aí de cálculo do afastamento que tem uma formulazinha. Isso é da norma, viu, pessoal? Tá bom? Isso é da norma, tá bom? A norma estabelece esses regulamentos aí. Tá certo? Beleza? Beleza. Então, vamos agora para o eixo, né? O eixo é o eixo H. Então, não precisa nem calcular, né? Mas como a gente está aqui, vamos fazer aí também. O H, adivinha aí qual vai ser o afastamento superior? Zero, né? É o eixo base, né? O diâmetro nominal vai ser igual ao diâmetro máximo, né? Todos os meus eixos eles vão ter, né, o afastamento superior a H. É zero, né? Falando zero. Tá aí, ó. Então, olhem lá, ó, a linha zero tá aqui em verde. Vamos colocar, ó, a gente calculou as tolerâncias, pegamos lá na norma, né? E pegamos o afastamento. Então, o nosso afastamento lá, ele tem o menos 15, só que nós somamos com o delta, tem o menos 13. Então tá aqui, ó. 8, dimensão nominal. Então, a dimensão máxima, que é essa aqui, ó, do meu furo, ele vai ser a dimensão nominal, que é 8, mais o afastamento superior, que é menos 13, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei 13, mais 13 porque é uma distância, mas nota que ele está para baixo, né, da linha zero. Então, menos 13. Então, ele tem aí a dimensão máxima 9,987 milímetros, né? Dimensão mínima, essa aqui, ó. Quem é? É a dimensão nominal mais o afastamento inferior. Quem é o afastamento inferior? Menos 19, né? Que é 13 mais 6, né? Ou seja, eu chego nessa dimensão mínima aqui fazendo 8 menos 13 menos 6, tá bom? A dimensão mínima agora do eixo, ela é dada, né? Essa dimensão aqui, ó. Ela é dada por 8 menos 4, né? 4 micrômetros, né? Tá aqui, ó, 7,996. E a dimensão máxima é 8, né? Nós estamos no sistema eixo base, né? Então, é aqui, ó. Tá. Note que ela tá em cima da linha zero. E a linha zero vale 8, né? Então a dimensão máxima vale 8.
como já adiantou aqui, né, é o ajuste interferente. Ó. Note que esse ajuste interferente a gente consegue ver pelo gráfico, porque sempre, ó, sempre o meu eixo ó, vai ser maior do que o meu furo. O maior furo que eu vou ter vai ser esse aqui, ó. Mas mesmo assim, ele ainda é menor do que o meu menor eixo. Tá bom? O meu o menor eixo que eu tenho, mesmo ele sendo o menor eixo, ele ainda é maior do que o meu maior furo, tá bom? Na forma visual, vocês podem perceber que não tem interseção e o campo de tolerância do eixo está para cima, tá bom? Então isso mostra que é um ajuste interferente. E nós podemos calcular, né? Então perceberei que tudo sempre vai ser menor, todas as dimensões são menores do que 8 milímetros, são dimensões, né? Então menores do que a dimensão nominal. E a gente vai calcular também a interferência mínima e a máxima, né? Então a interferência mínima, a menor interferência que eu posso ter, a menor interferência que eu posso ter é a dimensão máxima do meu eixo com a dimensão mínima do meu furo, tá bom? E vai estar aí 19 micrômetros nessa distância, aqui para cá. A interferência máxima, né? A interferência mínima é o meu menor diâmetro aí do meu eixo com o meu maior diâmetro do meu furo, que é essa distância aqui, né? Vai ser 9, né? 13 menos 4, tá 9 nessa distância aqui. 9 micrômetros.